É uma grande responsabilidade falar ou tentar falar sobre um mestre dessa categoria, desse naipe, e muito menos num tempo tão curto. Se bem que, para falar de Jalaluddin Rumi, a responsabilidade não diminui com o aumentar do tempo da exposição. Rumi, para se ter uma ideia, no mundo de hoje, da influência do pensamento de Rumi, uma busca no Google apresentou 4.630.000 referências. Então, nós não estamos falando de uma pessoa comum, estamos falando de um ser que atingiu um altíssimo grau de iluminação espiritual e que, além de escritor, de jurista, de escritor, de mestre, era um renomado poeta, considerado o maior poeta da língua persa. Além disso, Rumi tinha um comportamento, vamos dizer assim, que hoje em dia se classificaria como holístico, a ponto da Unesco declarar o ano de 2007 como um ano dedicado a Jalaluddin Rumi. Jalal quer dizer majestade e Din quer dizer religião, ou seja, ele era considerado uma majestade da religião. Comemorou-se no ano de 2007, essa comemoração foi organizada, dirigida pela Unesco, 800 anos de nascimento de Rumi. Houve um grande evento, patrocinado pela Unesco, onde artistas de vários países como Afeganistão, Turquia, Irã, participaram. A Unesco produziu uma medalha e também foram emitidos selos. A poesia do Rumi influenciou profundamente muitas línguas e países, especialmente a literatura urdu, ou seja, do norte da Índia e Paquistão, a literatura bengali, da Índia, a literatura árabe e a literatura turca. Antes da gente tentar se aproximar um pouco dos pensamentos desse grande mestre, vamos fazer uma pequena exposição histórica mostrando a sua origem, os lugares onde ele percorreu, onde ele viveu. Nós temos na tela um mapa norte da Índia, já no Afeganistão, para ser mais preciso, e a cidade em que Rumi nasceu chamava-se Balkh. No mapa em questão é Bactris, logo abaixo do rio Amu Darya. Esse rio Amu Darya é um rio que é mencionado por Gurdjieff quando ele esteve tentando achar o conhecimento oculto quando esteve nessa região. Bom, Rumi era filho de Baha'u'llah, que era um erudito islâmico especializado em Shariat. Shariat é o aspecto externo da religião, é o aspecto exterior da religião. E o sufismo, mais corretamente Tasawuf, como é chamado em árabe, que quer dizer esoterismo, ele é o lado interno da religião, no caso do Islã. O Rumi era filho de Baha'u'llah, que era um erudito, um intelectual, e quando da sua morte, ele substituiu o pai no cargo que este ocupava, que era um cargo de grande relevância. Essa é a representação tradicional de Rumi. É possível que não seja exatamente fiel, mas é a representação tradicional. Mais uma representação de Rumi. Rumi produziu uma infinidade de livros, mas os seus principais textos são o Masnavi,
que são, na verdade, 6 volumes, e esse texto é um texto poético, considerado o Alcorão persa, né? É o Masnavi. Além disso, ele escreveu um outro livro chamado Divan de Shams Tabriz. Shams Tabriz foi o mestre de Rumi, que produziu uma virada, uma mudança completa no seu pensamento, que pese ele já se encaminhava nessa direção. Em honra de Shams de Tabriz, Rumi escreveu 40.000 versos. Shams quer dizer sol, né, em persa, ou seja, o sol da cidade de Tabriz. Um outro texto clássico do Rumi é este, Fihi Mahafihi, nele, o que estiver nele, que são 71 palestras dadas por Rumi junto a seus discípulos. Além disso, ele escreveu um livro chamado Majhales e Sab, que são 7 sessões, que são comentários sobre as tradições do profeta Muhammad, né, que são os hadiths, as palavras coletadas do profeta Muhammad, e também comentários sobre o Corão. Além disso, existem também cartas escritas para os discípulos e para personalidades importantes daquela ocasião. Bom, quando ele tinha 24 anos, o pai faleceu e ele tomou, como eu disse, o lugar do pai. Já nessa ocasião, ele recebeu uma iniciação através de um mestre chamado Burhan al-Din Tirmidhi. E esse treinamento, essa iniciação e esse treinamento duraram 9 anos. E nos 4 últimos anos finais desse treinamento, ele passou viajando, tendo contato com diferentes mestres da tradição sufi. Além disso, ele conheceu e viveu entre comunidades turcas, gregas, árabes e persas. Para se ter uma ideia da importância de Rumi já naquela época, aos 33 anos, quando ele fazia uma conferência, apareciam em geral 400 pessoas para ouvir. Isso sem internet, correspondência, né, e as facilidades que temos hoje. Ele tinha já nessa ocasião 10.000 seguidores. Bom, ele foi casado, né, 2 vezes, teve 2 filhos do primeiro casamento e um casal do segundo. Mas quando ele completou 38 anos, aconteceu uma mudança na vida dele. Ele percebeu que havia uma diferença muito grande entre aquilo que ele chamava, ou que se chama, de o ser social e o ser universal, o ser cósmico. Pode-se imaginar a responsabilidade espiritual de guiar 10.000 pessoas? Né? Nós, não posso falar de outras pessoas, mas nós temos dificuldade, quando digo nós, nesse caso, estou me referindo a mim mesmo, nós sentimos a responsabilidade, às vezes, de conduzir a nossa própria vida e as dificuldades que nós encontramos e não sabemos, muitas vezes, como lidar com essas dificuldades, né? E, às vezes, nós acabamos atropelando a esposa, brigando com o amigo, né? Se desentendendo com os filhos. E, na verdade, tudo isso nada mais é do que reflexo do que está acontecendo dentro de nós mesmos. E o Rumi é um grande intelectual, e ele começou a perceber, como Buda, as diferenças entre a teoria e a prática, né, e a teoria e a realidade da vida como ela é. Exatamente nesse momento que ele encontra um derviche, né, um faquir, um derviche, um mestre meio esfarrapado, que chama a sua atenção. Existem algumas versões sobre esse encontro. Esse mestre chamava-se Shams, ficou-se depois sabendo, era Shams de Tabriz. Isso aconteceu com Rumi quando ele tinha aproximadamente 38 anos.
Uma dessas versões diz que Rumi estava conversando, ensinando alguns dos seus alunos. Do lado ele tinha, como eu tenho aqui, uma pilha de livros, e ele conversava com os seus alunos. E aí chega um sujeito, meio esfarrapado, e senta ali, interrompe a aula e pergunta: o que é isto? O que tem nesses livros? E aí o Rumi olha para ele, meio aborrecido, porque a aula foi interrompida, a palestra foi interrompida, e diz para ele assim: você não ele diz aproximadamente: você não entende disso, né? Isso não é da sua conta, você não entende disso, você não sabe o que é isto. Aí, esse derviche é um outro nome para Sufi, né? Sufi é um mestre da tradição interna do Islã, do lado esotérico do Islã. Esse derviche, que era Shams de Tabriz, se levanta e diz: você não sabe o que é isto. E sai. E quando ele sai, os livros pegam fogo. Então, essa, de certa forma, é mais uma dica de que o conhecimento externamente adquirido tem pouco valor. E o Rumi tinha 10 mil seguidores. Então, quando isso acontece, né, é um choque. Né? Isso acontece, então o Rumi, quando o Shams sai, o Rumi sai atrás e ele desaparece. Existem algumas versões dessa história. Numa outra versão, os livros, o Shams diz que ele não sabe o que é aquilo e joga, quando o Rumi fala para o Shams: você não sabe o que é isto. O Shams pega os livros e joga dentro d'água. Aí o Rumi fica apavorado, porque ali tinham livros que eram do pai, manuscritos preciosíssimos. Então, o Shams enfia a mão dentro d'água e tira os livros, né, e os livros estão secos. Né?